Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou a missionária Nilda. Nessa manhã eu tenho uma mensagem para o teu coração, amém? Glória a Deus. Quero aqui pedir a você que não compartilhou ainda, compartilhe. Quero pedir a você que não se inscreveu ainda, vá no meu canal no YouTube, se inscreva, deixa aí o teu joinha, o teu pedido de oração nessa manhã. Sou grata a Deus pela tua vida, pela tua família. Sou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, amém? Glória a Deus, pedindo a você em nome de Jesus, não se esqueça de compartilhar. Está escrito em letras pretas aí, você clica, você já fica inscrito. Aleluia, não paga nada, é simples. Toca aí no sininho todas. Então todas as vezes que eu gravar, você vai ser o primeiro que vai receber. Aleluia, a notificação aí de mais um vídeo para a glória do nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero deixar uma mensagem para você nessa manhã. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 15. Aleluia, Deus. Então vamos meditar na palavra do Senhor, né? Daqui a pouco eu estarei indo para o trabalho. Então nessa manhã vamos meditar aqui no livro de Mateus 15. Jesus ensina sobre a pureza interior. Está também no livro de Marcos 7, do 1 ao 23. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o que o Senhor está falando conosco nessa manhã. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse: Por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, e assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Amém? Oh, aleluia, Jesus. Senhor, aqui está a tua palavra, Pai, nos dá sabedoria. Te apresento mais uma vez, porque a tua palavra já é verdadeira, a tua palavra já é fiel. A tua palavra por si só já é a tua palavra, a boca de Deus falando conosco. Só nos ensina, só nos dá sabedoria, porque sem o Senhor não somos nada. A tua palavra nos diz: sem mim nada podeis fazer. Então é a tua palavra, Senhor. Nos ajuda a entendermos a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja sobre nós nessa manhã, nos ajudando, nos ensinando, abrindo nossos olhos espirituais, abrindo os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor diz às igrejas. Amém? Aleluia. Nessa manhã, que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu lar nessa manhã. Amém. Glória a Deus. No livro de Mateus, capítulo 15. Aleluia. Vai nos dizer o seguinte: Os fariseus e os doutores da lei vinham de Jerusalém, centro da autoridade judaica, mas incepcionar as atividades de Jesus ao longo dos séculos, desde a volta dos judeus do cativeiro babilônico, centenas de tradições religiosas haviam sido acrescentadas à lei de Deus, e eram consideradas igualmente importantes por parte desses fariseus e mestres religiosos. Muitas tradições não são mais em si mesmas e podem acrescentar maior significado e riqueza à nossa vida. Mas não devemos admitir que, por nossa tradição terem sido observadas durante anos, devem ser elevadas à mesma condição das Escrituras. Os princípios de Deus são imutáveis e a sua lei não precisa de qualquer complemento. A tradição serve para nos ajudar a compreender melhor as leis de Deus, não para os transformar em outros mandamentos. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui Deus está nos ensinando, aleluia, Jesus, no livro de Mateus, aleluia, como é
ser servo, como é ser filho de Deus, como é ser livre, como é ouvir a voz de Deus, porque o mais importante é ouvir a voz de Deus. Mateus 15 diz: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, não. Então os escribas foram até Jesus, também ali foram alguns fariseus, aleluia, e perguntaram para Jesus: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lava as mãos quando comem pão? Então ali havia um grupo de discípulos, a qual naquela hora estava ali comendo, né? E aqueles escribas, os fariseus, observaram que aqueles discípulos de Jesus não lavou as mãos naquela hora. Coisa tão simples, né? Sabemos que lavar as mãos não é mandamento. Lavar as mãos é dever. Lavar as mãos não é religião. Lavar as mãos é limpeza, é o dever de todo mundo, né? Não cabe a ninguém dizer o que o outro deve fazer ou não, porque você já sabe. Aleluia, Jesus. Então, os fariseus chegam ali e começam a julgar Jesus, a criticar Jesus, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos quando estavam comendo pão. Aleluia. Então, olha o que eles estavam observando, né? Uma coisa tão simples, mas eles já estavam procurando motivo para matar Jesus. Eles estavam fazendo de tudo para envergonhar Jesus. Quantos nesse dia têm tentado nos envergonhar? Quantos nesse ano têm tentado te envergonhar? Quantos nesse mês têm tentado de todas as formas envergonhar você? Mas nós conhecemos um Deus. Nós conhecemos um Deus que é o Deus de milagres, é o Deus que até os humilhados Ele exalta. Os humilhados serão exaltados, diz o Senhor Jesus. Então aqui os discípulos estavam ali comendo pão sem lavar as mãos. Aleluia, ninguém sabe o motivo. Será porque eles estavam com pressa, porque não tinha água, porque, aleluia, Jesus, eles não estavam preocupados com isso no momento. E ninguém sabia das mãos deles. Aleluia, somente eles sabiam a necessidade. Aleluia, Jesus. Então, versículo de número 3 diz: ele, porém, respondeu e disse: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então havia uma tradição ali, eles estavam também em falha, mas eles sempre estavam procurando a falha das outras pessoas em vez de corrigir as falhas deles primeiro. Ele estava tentando sempre tirar o cisco nos olhos das outras pessoas, quando o cisco nos olhos dele ainda estava ali uma trave. Na verdade foi o que Jesus disse. Aleluia. Versículo de número 4 vai dizer: porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao teu pai ou à tua mãe, que morra de morte. Isso foi Deus que disse na lei de Moisés, né? Na lei de Moisés, o filho que não honrasse o pai nem a mãe já estava condenado. O filho que maldissesse o pai ou a mãe já estava condenado. A lei de Moisés era uma lei boa, mas era uma lei rígida. Era uma lei que era olho por olho e dente por dente, mas eles não seguiam, eles observavam, eles pregavam, mas eles não viviam. Aleluia. Então eles estavam ali somente observando, porque viver realmente eles não estavam vivendo. Aleluia, Jesus. Mas eles estavam ali criticando os outros. E Jesus, que é sabedor de tudo, lá no íntimo, Jesus já foi diretamente no mais profundo e falou com eles. Ou seja, eles não estavam honrando Jesus, Jesus era o Pai. Eles não estavam honrando Deus. E Jesus estava falando aqui. Eles não estavam honrando Deus, porque se eles honrassem Deus, eles honravam Jesus. Se eles respeitassem a Deus, eles também respeitavam Jesus. Então Jesus foi no mais profundo e disse: porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Então eles já estavam condenados, porque eles não honravam mais ninguém, nem mesmo a Deus eles estavam honrando. Mas eles estavam ali o tempo todo criticando. Aleluia. Versículo 5 diz: mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Então eles estavam pregando, mas eles não estavam vivendo aquilo que eles estavam pregando. Capítulo 15, versículos 5 ao 6 vai dizer mais especificamente para nós: mas era a prática da
Corban, oferta ao Senhor. Quem votasse esse tipo de oferta era obrigado a entregar no templo uma quantia em dinheiro, que antes era usada para garantir o sustento do país. Vê em Marcos 7:11. A Corban havia se tornado uma forma religiosamente aceitável de negligenciar os pais. Por meio dessa oferta, os filhos fugiam a responsabilidade para com seus genitores. Embora o ato em si, oferta a Deus, parecesse muito digno e sem dúvida trouxesse muito prestígio ao doador, muitas pessoas que voltavam a Corban e os líderes religiosos que a recebiam desconsideravam o mandamento de Deus quando a honrar os pais, provendo as necessidades deles. Então, aqui o que eu entendo é que aquele dinheiro poderia ser usado para tantas coisas, mas eles estavam ali oferecendo uma oferta a Deus que Deus não estava mais recebendo. Aleluia. Deus não estava mais de acordo, porque pessoas estavam com necessidade, pessoas estavam padecendo, e eles estavam ali, com o intuito de receber somente o dinheiro, mas nem a Deus mais eles estavam honrando. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 15, 8-9 diz: o profeta Isaías também criticou os hipócritas. Isaías 29:13. Jesus aplicou as palavras do profeta àqueles líderes religiosos. Quando afirmamos que honramos a Deus, porém nosso coração está longe dele, e o culto que prestamos nada significa. Não basta agir com religiosidade. Nossas atitudes devem ser sinceras. Se não forem, as palavras de Isaías também se aplicam a nós. Então, o que o Senhor estava dizendo com aqueles, aleluia, fariseus, e saduceus, escribas, que eram os que criticavam a lei, criticavam tudo ali que Jesus fazia. Versículo 6 diz: e assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, eles próprios estavam sendo condenados, porque eles estavam invalidando a tradição, o mandamento de Deus, e colocando os seus próprios mandamentos, tuas próprias palavras, os teus próprios interesses. E quando nós deixamos de viver a vontade de Deus para viver a vontade nossa, a vontade da carne, não estamos mais vivendo em Cristo, não estamos mais deixando Cristo viver em nós. Aleluia. Já que um dia levantamos a nossa mão e o aceitamos, entregamos a nossa vida a Ele, e aquele povo não estava mais vivendo a vida de Deus, ele estava vivendo a vida deles, ele estava procurando o seu próprio proveito e não estava mais agradando ao Senhor. Então Isaías, lá no livro de Isaías, ele chamou esses homens de hipócritas. Versículo 7 diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Então Jesus já estava citando o livro de Isaías. Olha, aleluia, Isaías foi o livro que mais falou sobre Jesus quando viria. E aqui Jesus está falando do livro de Isaías, falando que Isaías já havia profetizado, chamado esses homens de hipócritas. Hipócritas porque eles pregavam, mas eles não viviam aquilo que eles pregavam. Versículo 8 diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então eles falavam muito em Deus, eles guardavam a lei, mas eles não estavam servindo a Jesus. Eles não estavam adorando a Deus, eles estavam adorando o ego deles. Eles estavam fazendo para se aparecer, tinha virado religião. E nós sabemos que, aleluia, Jesus, não estamos aqui para pregar a religião, estamos aqui para falar de um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Quando deixamos a palavra de Deus, o culto, a igreja, a nossa vida espiritual virar religião, ela vai matando os poucos. Ela não está salvando, ela está matando. Você começa a ver defeito onde não tem. Você começa a ver coisas e começa a criticar. Você começa a ver só erro nas pessoas. Você não vê mais Deus, você não vê Jesus, você não vê mais a misericórdia. Então é muito perigoso. É muito perigoso o cristão que é religioso. E todos, quando chega
na igreja, quando recebe ali o primeiro amor, eles começam, aleluia, a criticar, começa a praticar coisas que não está na Bíblia. Eles começam a acrescentar coisas, começam a dizer que Deus falou quando Deus não falou. Aleluia. Cada um de nós tem um tratar de Deus diferente. Aleluia. Cada um de nós tem um chamado diferente diante de Deus. Não somos iguais diante de Deus, sim, mas o que Deus tem para mim e para você é diferente. Então eu não posso te condenar pelo que você faz, nem você pode me condenar pelo que eu faço, porque diante de Deus somos todos iguais. Mas o projeto de Deus é diferente. O plano de Deus na minha vida e na tua vida é diferente. E aqueles homens estavam ali julgando Jesus, condenando Jesus por causa daqueles discípulos só porque não lavou as mãos. Eles estavam tomando aquela falha ali dos discípulos como um mandamento. Lavar as mãos não é mandamento. Lavar as mãos é necessidade, é higiene. Eles estavam confundindo as coisas. Ali não podemos pegar coisas, aleluia, do mundo e colocar dentro da palavra de Deus. São coisas. Além da palavra de Deus é uma, as coisas são outras coisas. Aleluia, Jesus. Por que eu não penteei o cabelo hoje? Aleluia. Eu não posso criticar alguém porque penteou, porque deixou de pentear. Eu posso ajudar, mas condenar eu não posso, porque eu não sou juiz, nem menos advogado. Nós temos um advogado que é Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Então aqueles homens estavam ali fazendo o papel do diabo. Eles estavam julgando aqueles simples homens porque não lavou as mãos. Mas por que eles não foram lá e pegaram água, pegaram uma bacia, um pano, uma toalha e deram para aqueles homens? Não, ele já chegou ali apontando. Em vez de apontar, vamos ajudar. Seria melhor eles tivessem chegado ali, pegado uma vasilha de água, uma toalha e começasse a distribuir ali, passar entre aqueles homens, um com a toalha e outro com a bacia. Eu vejo aqui em nome de Jesus, pelos olhos da fé, se eles tivessem feito isso. Mas não, eles não estavam lá para servir, eles estavam lá para ser servidos. Eles não estavam lá para servir, eles estavam lá para condenar, eles estavam sendo servo do diabo, não de Deus. Porque o servo de Deus não vai para observar, ele vai para fazer. O servo de Deus não vai somente para observar, ele vai para cumprir. Aleluia. E eles nada disso estavam fazendo. Por isso que o profeta Isaías chamaram eles de hipócritas. Por quê? Porque eles estavam falando uma coisa que nem eles estavam vivendo. Quantas pessoas têm colocado carga nas tuas costas, dizendo que é carga, quando eles não conseguem carregar, mas eles estão colocando em outras pessoas. Lá no livro de Timóteo vai dizer que tem coisas que nem nós suportamos, mas queremos colocar em outras pessoas. Aleluia, aquilo que nem nós conseguimos carregar. Quando o fardo de Jesus é suave, é leve, ele diz. Aleluia, ele diz que o fardo dele é leve, ele manda que nós entreguemos tudo, as nossas culpas, o nosso fardo a ele. Vamos trocar o nosso fardo com Jesus. Ele fala: entrega o teu fardo, toma o meu, pois o meu é leve. E muitas vezes estamos enfadigados, muitas vezes estamos sobrecarregados, e os fariseus estão bem lá, ó. Se você cair, ele não vai te ajudar. Se você falhar, ele vai criticar, coloca outro no teu lugar, mas te ajudar ele não vai, porque ele é fariseu. Fariseu não serve, fariseu condena. São hipócritas, como diz o profeta Isaías. Eles colocam fardo em você que nem eles carregam. Eles pregam para você uma coisa que nem eles estão vivendo. Aleluia. Então Isaías estava dizendo sobre esses fariseus, que estava preocupado com as mãos daqueles discípulos, mas não estava preocupado em levar a água. Aleluia, Jesus. E aí Jesus diz no versículo 8: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, e ele vai dizer: nem todos que me dizem Senhor entrará no reino do céu.
Nem todos que me dizem Senhor será salvo. Por quê? Porque honra-me com os lábios, mas o coração está longe. O coração está longe. E Jesus já sabia, por isso ele deixou escrito. Versículo de número 9 diz: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tem coisas que não é da Bíblia. Tem coisas que não está aqui, mas são preceito de homens, são doutrina de homens. Então Jesus estava falando que em vão aqueles homens estavam adorando a Ele. Mas o que? Ensinando doutrina que são preceito de homens. Nem tudo é bíblico. Muitas coisas são doutrinas e não são de Deus, são de homens. E Deus não está nesse negócio. Deus não vê o homem como a gente vê. Nós vemos por fora, mas Deus vê por dentro. Aquilo que muitas vezes eu acho que é errado, para Deus não é. Aquilo que eu condeno, Deus quer libertar, Deus quer salvar. Aquilo que eu falo não tem jeito, para Deus já deu certo. Então aqueles homens diziam que conhecia Deus, mas estava condenando. Aqueles homens diziam que era servo de Deus, mas era servo do diabo. Sim, servo do diabo. Porque se eles viram que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, por que eles não foram lá, pegou água, toalha e trouxe